Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje, aqui no canal, estou de volta aqui na NG Food para falar também um assunto, não só assunto, uma técnica extremamente conceituada no mundo, que é o sous vide. E o Átila, de novo, vai nos ajudar a compreender mais sobre esse assunto e, obviamente, misturando essa técnica com tecnologia na cozinha. Átila, muito obrigado. Nos conte mais sobre essa técnica, sobre o uso dela, a utilização. Muita gente tem dúvida, principalmente, né? Quando é muito demandado, eu vejo isso, quando um restaurante tem alta demanda, às vezes não consegue estar fazendo no sous vide, no termocirculador, mas nos explique como conectar essa técnica com tecnologia. Tá. E explica mais também sobre essa técnica pra gente. Tá bom. Bom, obrigado, prazer a todos. Bom, a técnica do sous vide a gente vê cada vez mais ela sendo aplicada, né, nos restaurantes. Então, ela é uma técnica que basicamente consiste em você embalar seu produto in natura, seja proteína, seja legumes, até frutas, você embalar ele a vácuo com os temperos, o que você quer que seja. Aqui a gente tem, né, uma carne bovina, um pouco de sal, pimenta e azeite apenas, né? E você vai submeter ele sobre o vácuo. Você submetendo ele ao vácuo e depois você vai coccioná-lo. Com isso, o que acontece? Você consegue ter mais precisão e mais uniformidade na temperatura que está no produto. Entendi. Ok? Então você vai ter uma cocção mais uniforme e o produto muitas vezes ele absorve mais o sabor, ele consegue ter texturas melhores do que técnicas tradicionais, tá? Mas eu ressalto que o sous vide, por mais simples que pareça, é importante que a pessoa domine essa técnica, faça um curso de especialização, porque não é tão simples, muita gente comete alguns erros, então é importante realmente ter uma capacitação profissional para trabalhar com essa técnica. No caso, como a gente trabalha com a tecnologia, a gente vai fazer o sous vide hoje no Hatilo, no forno combinado. Então, hoje o forno combinado possibilita você fazer o sous vide, eliminando ou deixando de usar os famosos termocirculadores. O termocirculador ele funciona, com certeza, mas ele tem uma dificuldade que é o tamanho. Sim. Então, você tem uma limitação de quantidade. Então, muitas vezes, se você começa a ter uma demanda muito grande de consumo do sous vide, você vai precisar ter 2, 3, 4, 5 termocirculadores, né? E vocês hoje têm variáveis tipos de equipamento que comporta essa técnica, né? Mas como assim? Eu até hoje não entendi, por exemplo, a gente fala no forno. Você falou que é a vapor, né? Isso. Então ele vai fazer a cocção a vapor, porque eu imagino é água, né, entrando, né, e vai medindo a temperatura. O forno consegue dar com precisão a temperatura? O importante para fazer o sous vide é a precisão de temperatura, tá? Que o termocirculador ele dá muito bem isso pro operador, a precisão de temperatura. A questão dele estar imergido em água ou estar no vapor não faz tanta diferença porque a gente tem a barreira, né, que é a embalagem a vácuo que serve como uma barreira para que o produto não seja cozido, né? Ele vai ser cozido, mas cozido internamente no vácuo. Ele não vai ter essa absorção dessa água, não vai ter esse contato com a água, né? Então, a precisão de temperatura é o que lida, né, o que realmente é necessário no sous vide. Hoje, quando a gente fala no forno combinado, ele é altamente preciso. Então, se você seta uma temperatura, seja de 50, 60, 70 graus, ele vai ter uma pequena variação para cima para 71, 72 e para baixo 62, 69, 68, dependendo da temperatura que você escolheu, né? Então, a gente vai usar o forno combinado, então ele consegue te possibilitar o sous vide pela essa precisão de temperatura, né? Então, é importante para quem quer fazer isso dentro de um forno combinado, verificar a precisão do seu forno, consultar o fabricante para realmente ver se ele garante essa precisão. A NG Food, todos os equipamentos da NG Food garantem essa precisão de temperatura. Sim. Tá? Então a gente vai fazer essas peças aqui hoje dentro do forno combinado. Legal. E vamos imaginar, vocês conseguem vocês dão treinamento, vocês fornecem orientação, porque a gente sabe que esse forno combinado e a NG Food é bem famosa exatamente por não só vender os equipamentos, né? Eles têm um laboratório, eles
têm uma cozinha funcional que consegue, além de ensinar o cliente na prática e até talvez imitando uma produção, né? Exato. A Engie Food, ela não dá o treinamento do sous vide, né? Tá. Como eu havia comentado, é importante procurar um curso de profissionalização. Hoje tem várias escolas aí que ensinam a técnica do sous vide, mas a Engie Food dá o treinamento de como você operar o equipamento. Legal. Tá? Então, como você tirar o melhor proveito do seu equipamento, o que ele pode fazer, o que ele te entrega, qual as funções que ele tem. Então, é esse tipo de assessoria, né? Esse tipo de capacitação que a Engie Food oferece para os seus clientes. Né? Isso já está incluso, quando um cliente vem adquirir um equipamento, já está incluso essa capacitação para uso do equipamento. É bem legal, gente, o que o Átila está falando, porque a gente vê no mercado aí muitas empresas falando dessa técnica, né? Até vendendo alguns fornos combinados, sem mensurar o treinamento. Tá? Então vocês têm que observar a importância de como eles são profissionais, né? De orientar, falar isso com o cliente. Olha, você precisa de um curso científico, um curso técnico sobre a técnica, né? Antes até mesmo de utilizar. Né? Eles não só querem vender. Não, Antônio, dá certo, é só colocar, não sei, 60 graus, né, no produto, 80, não sei, e fazer o produto. Mas não, isso é uma preocupação deles, que eles têm até mesmo com o estabelecimento, com o produto e propriamente com o seu cliente, né? Claro. Muito, muito legal isso. Exatamente. Então, vamos cozinhar? Vamos cozinhar. Átila, conte um pouco mais o que nós fizemos, o que nós elaboramos aqui para a galera escutar aí sobre essa técnica, principalmente combinada e conectada com o ultracongelador e com o forno combinado. Tá. Bom, como a gente mostrou no início do vídeo, então a gente embalou aqui a proteína, né? Submetemos ela ao vácuo. Depois colocamos no forno combinado para fazer a cocção. Foi feita a cocção, depois eu já coloquei ela imediatamente no inox para fazer o resfriamento. Tá? O resfriamento para manter as características do alimento e aumentar o shelf life dela. Eu podia já também submeter o produto direto ao congelamento. Tá. Também aumentaria o shelf life em até 3 meses. Mas como você pode notar, Antônio, o produto ele não está com cor. Sim. Então, sim. se eu servir assim para o meu cliente, a aparência não está legal. Esse que eu observei. Como que eu faço com esse produto? Eu podia seguir de duas maneiras. Ou eu selar ele antes de fazer o sous vide, porque ele já está em temperatura de... né, ele já foi cozido a temperatura de consumo. Né? Ou agora, como a gente vai fazer, eu vou abrir essa embalagem, vou dar cor nele, temperatura de consumo e a gente já pode consumir. Muito bom. Ô Átila, me explica um pouco a diferença sensorial de sabor. Isso muda muito com o sous vide? Muda. A técnica aplicada corretamente, o que o consumidor percebe, mudança na textura. Tá. Você percebe mudança na textura da proteína ou do produto que você está fazendo. Você percebe mudança no sabor.
E você percebe o gradiente, no caso das carnes, o gradiente de cor, ela é muito mais uniforme. Legal. Então, é perceptível. Quando aplicado corretamente, é perceptível. E quando a gente também... Eu posso fazer produtos, né? Produtos proteínas com molho. Com molho? Né? Então, a incorporação do molho e o sabor do molho fica muito mais... você sente muito mais isso no produto. Que bacana. Gente, essa técnica é fantástica. Essa técnica é maravilhosa. Uma pena eu vou conseguir comer. Uma pena aí vocês não conseguirem comer. Mas pode vir aqui na EG-Food. Principalmente quem precisa conhecer mais sobre os equipamentos, sobre o processo. Eles são especialistas em ensinar os clientes, né, propriamente os parceiros aí nessa caminhada. Show? Vamos lá? Vamos.